Olá, está começando mais um Café com Letras especial direto da Feira do Livro. Estamos na Praça Dante Alighieri, acompanhando então essa 30ª Feira do Livro, que tem continuidade até 19 de outubro, ou seja, neste domingo. E a nossa convidada de hoje é a escritora, poeta, digamos assim, Elô Bassichetti. Ela que nos traz aqui a obra recém-lançada nesta Feira do Livro, Filhos de Seição. Elô, é um prazer tê-la conosco. Um prazer é todo meu de estar aqui no palco da feira e trazendo ao palco o livro, que é o grande personagem dessa festa para os livros. O livro nos traz peculiaridades muito interessantes. Primeiro, as ilustrações da Rosinha, ilustradora conhecida, que faz diversas variações aqui, muitas variações, inclusive para os próprios rostos dos personagens, a todo o ambiente, e para que as pessoas entendam, o livro retoma a tradição das cantigas de roda. E aí essas cantigas são adaptadas. Tu enumeraste uma certa quantidade de cantigas e adaptaste ao enredo da história. Basicamente é uma senhora que opta então por adotar 6 crianças, e o decorrer da história em ritmo de versos vai nos dando um ritmo de como é que é o dia a dia dessa senhora criando, digamos assim, ajudando essas crianças. Como é que foi essa sacada, se eu posso usar esse termo, de pegar ali um breve leque de cantigas de roda e adaptar a tua própria moda, dando o teu próprio ritmo e a tua autoria, ainda que tu não deixaste de, no final da história, usar as referências e inclusive reproduzir na íntegra como é que são as cantigas originais. A Seição, ela assume o rosto de várias mulheres, as mulheres fortes, as mulheres que acreditam que ser mãe é assumir esse papel, mesmo não sendo mãe biológica, mãe de barriga. E a Seição, então, vai para o mundo e descobre nas brincadeiras uma forma de estabelecer esse primeiro diálogo com seus filhos. Ela canta para eles, ela os escuta. Ela escuta a palavra cantada dos seus filhos. Então, esse aspecto foi o que primeiro mais me chamou a atenção. O acalanto, as cantigas de ninar, a primeira leitura que acontece, propriamente dita, entre a mãe e seu filho, já na barriga. Então, esse livro ele vem nesse viés, né, por esse viés, para resgatar todos esses aspectos e lembrar que poesia começa com canção, desde que as mães estão esperando seus filhos, que não esqueçam disso. E quando a Seição assume também esse papel, ela inconscientemente, instintivamente, como toda mãe, ela abraça esses filhos independente de que mãe eles vieram, de que cor eles têm. A Seição é o diminutivo de Maria Conceição. Maria da Conceição. Maria da Conceição. Um nome muito forte, Maria da Conceição. E esse Seição depois veio também a proposta de trabalharmos com a questão da sonoridade das palavras, os 6 Seição. Então, buscar e suscitar novas leituras através tanto da sonoridade quanto dos aspectos da leitura de imagens, que a Rosinha fez muito bem. Da própria quantidade, que são 6 filhos, né? 6 filhos. Rosinha, ela trabalha também muito com uma outra forma de ler esse livro. Tanto que quando nós nos encontramos pela segunda vez, ela me questionou quem é a Seição. Eu disse: a Seição está presente em vários rostos de várias mulheres, mas eu conheci especificamente 6 mulheres que adotaram meninos, pessoas que passaram pela minha vida, conviveram comigo. E essas mulheres, todas elas tinham essa característica: coragem e força, e uma força de um amor muito bonito. Então, a Seição representa, e Maria da Conceição remete também a isso, essas Marias, né, mulheres
E até a questão da própria imagem de Nossa Senhora em muitos momentos, né? Que é o princípio do acolhimento, né? Eu escolhi aleatoriamente, aqui, por exemplo, na página 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero que conte outra vez, nas rodas da poesia, reinventavam a vida, brincavam com palavras, versos e cantigas. Vem um inventavam e um re, entre aspas, que aí fica essa ambiguidade. Se inventavam, reinventavam, que é o princípio da criação, né? Ela nunca se esgota, né? Nunca se esgota. E assim, abrindo esse universo, possibilitando que as crianças encontrem nos livros essas possibilidades, mais fácil das crianças poderem se tornarem adultos leitores. Então, esse livro, talvez seja uma pretensão um pouco ousada, mas é o que eu busquei através dele, é justamente isso, é suscitar novas leituras, é provocar, são estabelecer provocações. Tá, mas o que é esse 6? E como que nem tu disseste? Mas aqui não está de acordo. Esse não de acordo é que justamente eu gostei quando tu falaste. É isso que eu pretendo, que cada criança busque a sua leitura, porque a leitura ela é realmente isso, ela passa por isso. Pelo indivíduo, pela sua bagagem, pela sua experiência, pelos seus ritmos internos. E a criança que ela tem essas possibilidades, que lhes é oferecida essa possibilidade de brincar com a palavra, ela certamente vai ser um leitor muito mais feliz, porque vai ter essa liberdade para escolher o que quer ler e vai saber o que é bom e o que não é. A leitura ali, por exemplo, do próprio 1 ao 6, é uma leitura em formato de pausas e de ritmos. No decorrer das páginas, quem for ler sente até uma musicalidade. Conforme vão mudando as frases e os próprios tipos de cantigas, das quais tu te vales para construir a narrativa, eu acho que é aí que está o maior encantamento, né? Além do conteúdo em si, mas o ritmo, que é o que mais vai chamar a atenção da criança no primeiro momento, né? A criança gosta disso, ela gosta da rima, do ritmo e principalmente da brincadeira, que é o que combina mais com poesia. Poesia é para brincar, a poesia não tem que servir para nada, a não ser para fruição. Obviamente que as temáticas do livro, se forem analisadas ou se forem discutidas, tu vais ver que tem muita dor também, né? Mas na verdade o que aparece... O sofrimento como é que é aquela que... Da afeição. Quando vai fazer, por exemplo, a comida, né? Barriga no fogão e a panela está vazia. Quer dizer, até uma contradição muito explorada no samba também, né? As pessoas falam, né? Então, assim, essa necessidade de saciar essa fome do corpo aparece dentro do livro, mas também aparece, junto com isso, o abraço da afeição, a força da afeição, que mostra que está nas mãos da gente as possibilidades. Nós não precisamos esperar que caia do céu, nós podemos ir à luta. E ela mostra isso sutilmente, é o que eu pretendo. Que nós podemos avançar sempre um passo a mais. E no decorrer da história, a narrativa conduz da seguinte forma, vai encarar, digamos assim, eu não estou usando exatamente os termos que eu não estou lendo aqui, mas, enfim, ela se propõe o desafio de criar 6 crianças. E aí, inclusive, é colocado assim, apesar dos receios comuns ou das críticas, eu fico imaginando aqueles casais que são questionados o porquê de adotar, ou o caso dela especificamente, de uma mulher em tese solitária, e não obstante querer adotar, escolhe de pronto 6 crianças, né? Então, e 6 meninos. Então imagina a dificuldade que se encontra, e para ela isso não causa, assim, digamos, claro que deve trazer medo, preocupação, mas não a desencoraja, digamos, dessa tarefa. E na verdade também esses 6 meninos dançarinos. Que a dança, a princípio, as cantigas de roda ou as rodas cantadas, se instituiu, ou, enfim, por muito tempo, de que só meninas, ou a maior parte delas, para as meninas. E nesse livro, os meninos dançam. Então também existe uma provocação, uma tentativa de provocar nesse sentido, de que dançar é um movimento único, artístico, né, sem
precisar ser destinado só para meninos. A dança, sendo arte, é para todos. Eu lembro que momentos antes da transmissão, nós já, evidentemente, já começamos a conversar sobre a história em si, e nós lembrávamos, inclusive, que os meninos também fazem parte desse contexto de todo o folclore, da dança, e aí nós vamos pegar a própria tradição gaúcha, a tradição de colonizadores, de imigrantes, os nordestinos também. É previsto, sim, os casais, né? Aí vão ver dança do pezinho, shot, tantas outras questões aí que tu afloras aqui também nesse sentido. É importante a gente resgatar desse universo mágico, essas cantigas, trazer para os dias de hoje. E muitas escolas já fazem isso, muitas instituições trabalham na Semana do Folclore, por exemplo. Mas no dia a dia a gente cantar com as nossas crianças. E isso está se perdendo um pouco. Se perde um pouco porque entra o que está posto, né? O que está posto muitas vezes no dia a dia, e a gente, justamente, nós temos que trabalhar com arte. E a arte da palavra está presente nas cantigas populares. A pesquisa também foi feita em cima de Câmara Cascudo, um grande pesquisador, né? E a gente precisa, isso é um compromisso que eu tenho quando eu escrevo comigo mesma e com o meu leitor, de que se trabalhe a estética da palavra, a linguagem, e não se subestime a capacidade das crianças de ampliar esse universo e de identificar vários elementos que possam estar no seu dia a dia. E as crianças dão um show pra gente, eles nos surpreendem. E os meninos te dão um bom retorno também, que pelo visto foi o teu foco, sobretudo nesse tom da cantiga de roda, que penso eu deveria remeter um pouco mais às meninas. Eu penso que o preconceito é mais do adulto do que a criança. E é bem isso, a criança ela é livre, a criança ela não, esses limites não existem para as crianças. O mundo adulto sim, que é um mundo muito mais chato. As crianças elas se permitem mais. E por isso que a poesia está próxima da criança. As crianças são poetas, elas nascem poetas. O adulto que se encarrega de acabar com a poesia, né? Coloca num quadrado imposto pelo dia a dia. E é isso que ontem à noite eu participei de um encontro aqui mesmo no auditório da feira que se falava da importância do espaço da imaginação. Ser trabalhado, ser aberto esse espaço, não só nas escolas, nas nossas casas, porque o que está pronto não permite essas viagens, esses devaneios. E as crianças e até os adolescentes que é permitido a eles esses espaços, certamente, eu repito, eles terão esse vínculo muito maior com a leitura no futuro. Agora, o tom das cantigas, da própria poesia materializada aqui no livro, ela remete também a uma certa interatividade dos pais com as crianças. Eu por exemplo, lendo aqui, eu imagino a seguinte situação: uma criança pequena e a sua mãe ou o seu pai, ou de preferência os dois, se revezando nessa contação de histórias, né? Digamos que essa interatividade pai e filho daria um efeito muito maior nesse processo. Eu fico imaginando uma contação de histórias, literalmente. Domingo a gente teve uma experiência de ser tocado, o livro foi musicado, e os pais sentaram com os filhos e brincaram com os filhos. E ninguém assim, provocou muito os pais. Eles tomaram a iniciativa de sentar com seus filhos. Então, a poesia está dentro da gente. Nós somos seres que precisamos de poesia. O que falta, talvez, é abrirmos mais, possibilitarmos que exista mais espaço para isso, para essas manifestações, para que a gente possa olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer o quanto é importante através da palavra. Não necessariamente através da palavra, mas do silêncio, né, que eu brinco também. A Conceição era muito silenciosa em muitos momentos também, mas como ela tinha uma relação muito forte com o corpo, por isso, da dança, do movimento desse livro, aparece também a importância dos silêncios das palavras. Aquilo que a gente não diz. E
E nesse texto também existe algumas possibilidades e espero que sim, né? A gente é muito pretensioso, mas o que eu estou recebendo de retornos é como eu te falei antes, os meninos e as meninas sem preconceitos. Nós, adultos, nos encarregamos muitas vezes de colocar os limites onde não existe limite. É o papel, né, que deveria acontecer, né, de uma forma mais solta. Inclusive, quando tu citas a familiarização das crianças com a poesia também, de certo modo, é apresentada, sobretudo para adolescentes, como algo mais complexo. E aí eu vou lembrar, no período escolar, que os professores fazem a gente decorar os critérios de rimas, como é que é um soneto, como é que é um... E aquilo traz já para o adolescente que está se familiarizando com a leitura uma ideia de que a poesia é um mundo difícil de se frequentar, né? Que então isso aí deveria se preparar e ler e decorar todas aquelas regras. E quando tu traz aqui de uma forma musical, de uma forma atrativa para as crianças, já desarma de certo modo, né? Que o futuro adolescente já vai chegar com uma outra impressão também da própria construção poética, para daí sim passear pelos mais diversos autores, né? É interessante que tu estavas falando, e eu estava lembrando ontem do encontro que eu tive com adolescentes, e é incrível, mas esse texto foi trabalhado também com adolescentes. Essa palavra trabalho me incomoda um pouco e a gente utiliza, mas assim, foi utilizado esse livro para realizar uma atividade com adolescentes. E sem preconceitos. Essa professora me mandou até o resultado dessa atividade e a resposta foi muito bacana. O que eles mais pegaram dessa história está muito próxima do que talvez 2 ou 3 aulas que ela fosse dar de teoria. Eles tiraram isso através das brincadeiras do livro. Isso me encantou demais, até ela postou para mim. Mas aí é que tá a atração do lúdico, né? E quando nós recebemos aqui autores de histórias infantis, praticamente é unânime o apelo que tem junto aos adultos. E aí aquela velha história que o adulto diz, não, mas eu estou aqui para trazer o meu filho, mas quando na verdade ele é o mais interessado no livro da história, né? Vale lembrar que nós, muitos autores de literatura infanto-juvenil, nós não gostamos muito dessa divisão, porque boa literatura não tem essa divisão. É literatura. Se estabelecem os gêneros, né? Mas muitas vezes, como tu mesma colocaste, a própria leitura por parte de um adolescente, de um adulto, aí independe de faixa etária, vai trazer aprendizados também. Que é o que a gente busca. Essa própria provocação da contação de histórias, quer dizer, é um pretexto na contação de história de aproximar pais e filhos em última análise, né? E é importante isso, gente, deixar e até fazer um convite a vocês, que vocês visitem mais o setor infantil da feira, porque os livros, as boas histórias, elas se prestam para pequenos, médios e grandes. As boas histórias, elas não têm essa história de divisão. Muitas vezes, o que a gente faz enquanto autor é aproximar a questão da linguagem um pouco mais do mundo infantil. Não utilizar uma linguagem rebuscada para crianças de 6 anos. Por exemplo, a própria musicalidade, né? Exato. É buscar, muitas vezes, menos texto para os pequenos, obviamente. Mas isso não significa que as crianças pequenas não gostem de ler livros com mais letras. E aí nós vamos pegar, por exemplo, o sucesso daqueles enormes volumes do Harry Potter, isso prova Senhor dos Anéis, exatamente. Que adultos mesmo se sentem às vezes cansados de ler tomos tão grandes, e as crianças ali, em breves dias, ficam horas e terminam, né? E já pedem, né, pai, eu quero o próximo volume, já lançaram, tem como buscar para mim e tal. É uma questão assim, leitura não combina com preconceito. Eu procuro sempre me aproximar do meu leitor naquilo que ele pode me oferecer naquele momento. Posteriormente, eu busco que ele venha até a minha obra e me dê o prazer, né, de até me dar alguns retornos. Mas a leitura é justamente isso, não combina com essa coisa assim restritiva. Senão,
as pessoas têm muitas críticas contra esse tipo de leitura que tu falaste. Muitas críticas, mas que, diga-se de passagem, não é uma leitura tão simples. Os enredos são complexos, há uma longa gama de personagens e quando a gente vê crianças e adolescentes compreendendo com facilidade, isso também chama atenção, esse interesse e de que não há, como tu falaste, barreiras, né? Não é porque às vezes um adulto entende que ainda não é um momento de ler, mas a criança quis, está tomando contato e gostando, né? E é importante lembrar também que nós, enquanto pais, tios, avós, primos maiores, a gente pode ser o mediador de leituras e oferecer boa literatura, porque muitas vezes a criança, o apelo visual é tão grande nas capas dos livros, mas a qualidade é muito ruim do que está do conteúdo. Então, como fazer essa criança buscar o outro livro e não aquele que a imagem saltou aos olhos e a criança acaba querendo aquele lá que o conteúdo é complicado. Nós somos os mediadores, então tu podes até permitir que a criança escolha o livro do seu interesse pela imagem, ou só pelo que lhe é oferecido pela capa. Mas nós temos como adultos, leitores, a obrigação de também oferecer o que de melhor nós sabemos que tem na literatura. E tem muita literatura boa, gente, muita, mas muita mesmo. E aqui na feira a gente encontra ótimos livros. Bom, Elo, o papo é muito interessante. Quando o entrevistado é bom, a gente se perde no tempo. A produção já nos indica aqui que estamos um pouco além. Quem nos acompanhou deve ter visto também as ilustrações do livro, com certeza. E fica um espaço para que tu toque um ponto que nós não temos abordado até aqui, te agradecendo também, porque muito provocativa a nossa conversa. Teu livro abre margem para muitas interpretações e espero que os leitores tirem proveito e também cheguem a interpretações que nós mesmos não chegamos ainda até esse momento na nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, agradeço a vocês pelo espaço e dizer que, primeiramente, a minha ideia é de que esse livro divirta as pessoas, é divertir, para depois a gente discutir outras questões. Mas se esse livro conseguir cumprir, primeiramente, esse aspecto, eu vou ficar muito feliz. E convido a todos, então, a participar da Feira do Livro, vir até a feira, muitas coisas boas, muitas atrações, mas a grande atração é sempre, obviamente, o livro. E que a gente mergulhe nessas páginas, que a gente viaje nessas páginas e que os pais que estão em casa tragam seus filhos. Esse exemplo, essa presença, essa intimidade, essa cumplicidade é que vai fazer a diferença para esses futuros leitores que vocês estão formando. Certamente, essas crianças são realmente o nosso futuro. E se eles são o nosso futuro, essa humanidade será muito melhor se eles forem leitores. Serão muito mais crianças muito mais legais, adultos muito mais bacanas. Sem dúvida nenhuma. Então, te agradecemos mais uma vez, convidando então a todos que venham à Feira do Livro, prestigiem, né, nossa obra foco dessa edição, que é eu tenho que fazer propaganda. Filhos de Ascensão, da Elo Bassichetti, com quem nós acabamos de conversar, ilustrações da Rosinha, uma ótima edição pela Melhoramentos, ficou muito bacana, sem dúvida nenhuma. Então, prestigiem a Feira do Livro, ela que se encerra já neste domingo, 19 de outubro, mas ainda dá tempo de acompanhar alguns eventos, adquirir o seu livro, enfim, participar desse grande evento cultural do nosso município. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.